E aí, bom, venho percebendo que essa talvez seja a pior época para gostar de videogame, pois muitos jogos estão perdendo qualidade ao invés de evoluírem. Isso porque há várias coisas acontecendo e que, se continuar assim, pode pôr um fim na indústria dos games. Tá, mas por que você acha isso? O que você acha da atual geração de consoles? Não está meio parado na questão de lançamentos grandes e que não sejam multigeracionais? Isso dá a sensação que essa geração está em seu fim, coisa que a própria Sony já afirmou. Então você vai olhar para as inovações que tivemos nos últimos anos e onde elas estão. A gente viu alguma grande evolução do PS4 para o PS5 ou do Xbox One para o Xbox Series? Isso na questão de gráficos e gameplay, e é por isso que essa geração já parece estar acabando, antes mesmo de entregar algo realmente novo. Tá, mas o que tá acontecendo com os videogames? Isso já tá acontecendo agora? Calma aí, eu já vou explicar. Eu acho bom a gente começar pelo início do fim. O início desse problema se originou com quem está por trás dos jogos, pois tudo começou pela emulação, porque nós não sabemos se as pessoas vão querer preservar os games do passado ou não, já que a indústria não garante nada disso. Hoje nós temos várias formas de jogar jogos antigos, de Game Boy, Super Nintendo, PS1, PS2, Mega Drive, Xbox, etc. Porém não sabemos como vai estar a questão da emulação no futuro. Olhando para a Nintendo, que já está há muito tempo nessa luta contra a emulação para defender as suas IPs e manter a sua licença por trás dos games, o que vai acontecer com esses jogos? Vão simplesmente ser esquecidos? Pegando de exemplo o Super Mario World, que é um game histórico, que fez parte da história dos videogames, e imagine que no futuro você vai querer jogar o Super Mario World, porém você não vai conseguir jogar, pois ele pertence à Nintendo e ela não disponibiliza nenhuma forma de você jogar o jogo. Bom, nesse caso a emulação seria algo ruim, vendo que não tem outra forma de você jogar o jogo a não ser através da emulação. A verdade é que as empresas desenvolvedoras vê apenas o lado comercial das coisas. E por isso elas tentam acabar com os emuladores e principalmente os jogos que você baixa para jogar, as famosas ROM, você sabe o que é. Porque na visão deles isso atrapalha nas vendas. Mas como isso vai atrapalhar nas vendas se esse jogo nem tem disponível como comprar, tá ligado? Ah, mas tem outra forma de você pagar pra jogar um Super Mario World, um Super Nintendo. Só você comprar o console antigo, Super Mario World, a fita. Mas o problema é que as publishers agora querem tirar os videogames antigos de circulação, e o argumento é que há riscos que os videogames antigos sejam utilizados para fins recreativos. Acabaram com toda a história que tem naquele console por causa disso, sério. Então eu fui lá perguntar para um amigo muito famoso meu que tem 500 mil seguidores no Instagram, o ChatGPT, para ver se teria algo ruim em as pessoas utilizarem os consoles antigos para fins recreativos. E ele disse não. Pois é, na verdade ele falou isso. Não há nada intrinsecamente ruim em utilizar consoles antigos para fins recreativos. Na verdade, isso pode ser uma atividade bastante positiva. Jogar consoles antigos, permitir reviver momentos nostálgicos, explorar a história dos videogames e ter acesso a uma vasta biblioteca de jogos clássicos que ainda são incrivelmente divertidos e relevantes. Obrigado pela contribuição, ChatGPT. Até mais. Porém, aí vem a questão que essas empresas, como a Sony, Nintendo, Microsoft, Xbox, têm vários fanboyzinhos que ficam defendendo todas as ações que elas tomam, independente se isso vai afetar eles negativamente ou não. Então a empresa quer retirar os consoles antigos de circulação e ele aprova, mesmo querendo que seus jogos antigos sejam preservados, mesmo morrendo de vontade de jogar um Zeldinha, mas ele não gosta de emulação, afinal a empresa dele também não gosta. Então ele continua defendendo a Nintendo todas as decisões que ela toma. E eu cito a Nintendo aqui porque ela é a empresa que mais está envolvida nessas polêmicas de emulação. Porém, eu não estou dizendo que emulação é certo ou errado, mas nesse sentido é o que está salvando os jogos antigos. E se as empresas detentoras do direito dos jogos não dá nenhuma opção acessível para jogarmos, acaba que nós não temos muita opção, né? E porra, isso não deveria nem ser chamado de pirataria, tá ligado? Porque não tem outra opção de eu pagar para jogar aquele jogo. Pega de exemplo aquela época que os consoles começaram a se popularizar no Brasil e no mundo. Os consoles tinham várias limitações, tanto gráficas quanto sonoras.
Então cada pixel era milimetricamente pensado para formar a imagem e criar aquele personagem que depois ficou tão famoso. E essas limitações faziam as pessoas que estavam desenvolvendo os jogos colocar a criatividade delas para funcionar, pois naquela época não tinha nenhum personagem já consolidado. Tipo, quem é Mario? Então, conforme os anos foram passando, a tecnologia e os videogames evoluindo, personagens e franquias se consolidando, as empresas perderam um pouco de criatividade, pois agora basta fazer um jogo que segue um padrão, com um personagem muito famoso e o jogo vai vender. Bom, pensando bem, isso talvez seja até um motivo de as pessoas acharem os jogos antigos melhores que os atuais, sabe? Pois antigamente tudo era inovação, e para inovar você precisava fazer algo diferente, algo criativo que faria o teu produto se destacar. Antes eu falei mal da Nintendo, mas essa é a parte que a gente tem que elogiar ela, já que apesar de os jogos da Nintendo serem bem inferiores tecnicamente, eles não têm super gráficos ultra realistas, mas os seus jogos continuam sendo extremamente criativos e inovadores nesse sentido. E apesar deles terem franquias altamente consolidadas, como o próprio Mario, Zelda, Animal Crossing, Kirby, eles continuam colocando muita criatividade e fazem cada jogo ser muito diferente um do outro, mesmo sendo da mesma franquia. Bom, tirando Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild, né? Eles sabem colocar o toque Nintendo na parada. É uma experiência completamente diferente. É bom termos jogos assim, que se destacam no meio de tanta merda que está acontecendo na indústria dos games hoje, com as inúmeras decepções de jogos que criaram muita expectativa e entregaram pouco, ou algumas fórmulas já manjadas de mundo aberto, com vários acampamentos de inimigos, pontos de interrogação por todo o mapa só para inflar o conteúdo, né, Ubisoft? É um mundo cheio de coisas, mas ao mesmo tempo é vazio de conteúdo. E a Ubisoft é mestre nisso. Eu até imagino eles trabalhando na criação de um novo jogo. Deve ser mais ou menos assim. Ok, segundo a minha lista aqui, agora a gente tem que fazer um jogo sobre Viking. Tá, mas vocês já pensaram em alguma ideia de nome? Sei lá, coloca Assassin's Creed, alguma coisa aí. Por isso hoje nós temos o Assassin's Creed do Egito, o Assassin's Creed da Grécia Antiga, o Assassin's Creed de Viking e o Assassin's Creed de Samurai. Todos passam facilmente de 50, vão para 100 horas. Aí que tá, as empresas estão se apegando em um nome, uma franquia que é muito famosa, para vender muitas vezes um jogo parecido com uma skin diferente. Então, na verdade, não tem jogo saturado, estilo saturado, e sim uma fórmula que é várias vezes replicada em vários jogos diferentes de várias empresas diferentes. Para pegar um exemplo mais recente, alguns falam que Elden Ring é inovador, mas ele simplesmente foi um jogo que foi dado uma atenção a mais, além da história, no mundo, na gameplay. Elden Ring pegou alguns gêneros como mundo aberto e Souls-like e juntou os dois e criou isso, criou essa maravilha. Agora vamos pegar outro mundo aberto, Red Dead Redemption 2, que podemos dizer que o mundo é vazio, mas é assim que você imaginaria o mundo naquela época que se passa o jogo, com muito mais animais, os animais se interagindo e algumas cidades, mas muito mais natureza, floresta. E o que falar desse bafo selvagem, né? Ai, trocadilho, caralho. É um mundo de ficção, diferente de Red Dead, mas é aberto, com máquinas, bestas, inimigos. Breath of the Wild é perfeito, cara. Dá uma aula de mundo aberto em muitos jogos. Pra mim, foi aqui que tivemos a evolução dos bons mundo abertos, sacou? Começou com Breath of the Wild, depois veio o Red Dead Redemption 2, por último o Elden Ring. E o que eu quero dizer com isso é que a gente não quer mais aquelas mecânicas e mundos já manjados. A evolução da tecnologia fez os desenvolvedores perderem essa criatividade que tinham antes,
quando as coisas eram mais limitadas, quando os hardwares eram mais limitados. Porém, tem outro lado de que hoje, para desenvolver um jogo é muito mais caro e custa muito tempo. É difícil um jogo AAA demorar menos de 5 anos e custar menos de 200 milhões de dólares. Então, quanto menores forem as chances da Sony, Microsoft, Nintendo ou qualquer outro estúdio desenvolvedora de games em errar e ter despesa com games, vai ser melhor para elas e elas vão apostar nisso. E por isso arriscar e inovar fica cada vez mais difícil hoje. Se continuar assim, pegamos um estúdio que trabalha em um jogo por vez, vai lançar um jogo por geração. Sabe, isso não está sendo sustentável para a indústria. Imagina você focar durante 8 anos na criação de um game, investir mais de 200 milhões de dólares e o jogo flopar. Né, concorde. Isso barra muito as empresas de inovarem e de publicarem um jogo apenas na nova geração. Por isso, jogos como God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West estão no PS5 e no PS4, na antiga e na nova geração. Pegando esse exemplo, o PS4 já tem uma base de muitas pessoas com o console, então se você publicar o jogo apenas para PS5 e o jogo for mal, talvez você deixou de lucrar com o pessoal do PS4. Por isso as empresas acabam limitando as inovações e a utilização das novas tecnologias dos novos consoles. E aí as empresas vão vendo as metas de vendas dos consoles não sendo batidas, como está acontecendo com o PS5. E os consoles da Microsoft, os Xbox Series, ambos, são os menos vendidos da geração. Por isso, muitos têm o gosto que essa geração já está acabando. Claro, tem alguns jogos exclusivos da nova geração que realmente mostram que são da nova geração, mas são muito pouco. Podemos pegar de exemplo o Alan Wake 2, o Black Myth Wukong, o Final Fantasy VII Rebirth, mas paramos por aqui. Então, além de não termos games que utilizem todo o potencial dessa nova geração, também não temos jogos diferentes e inovadores, pois todos seguem um padrão parecido para não floparem e assim diminuírem as possibilidades de não ter lucro. Bom, e é aqui que entra os famosos jogos indie. Você vai sempre ver algo diferente nos jogos indie, pois é isso que eles têm que fazer para se destacar dos AAA, já que eles não são empresas consolidadas com IPs, personagens consolidados. Esses jogos tentam se destacar de alguma maneira e nunca mira acertar todo mundo. Os jogos indie tentam acertar um público em específico e afetar de alguma forma aquelas pessoas que jogaram o jogo, tentando passar uma ideia ou gerar algum sentimento no jogador, desde solidão e busca por propósito, até raiva. E aqui está, nos jogos indie o que mais sobra é a criatividade dos desenvolvedores, coisa que hoje é cada vez mais raro nós vermos em jogos com orçamentos gigantescos, os jogos AAA. Como eu disse antes, quando os videogames tinham hardwares mais limitados, o que mais sobrava era a criatividade. E é basicamente isso que nós vemos nos jogos indie hoje, porém não em limitações de hardware, mas sim em limitações de investimento. Um jogo indie geralmente surge de uma ideia de um maluco que, por ser sua ideia, uma ideia original, ele vai colocar todas as forças para fazer aquele jogo funcionar, dar certo e ficar redondinho. Diferente dos jogos maiores, que há vários bugs que às vezes até hoje não foram corrigidos, porque há um investimento por trás e eles têm que entregar o produto, o jogo a tempo. Um exemplo recente de um jogo indie que saiu de uma ideia maluca é o Balatro, aquele jogo de carta que chegou a disputar o jogo do ano e que, né? Astrobot! Tá, mas o foco é Balatro, calma aí. Esse game foi desenvolvido por um cara, uma pessoa que pensou, por que eu não faço um jogo que mistura poker com roguelike? E olha onde o game chegou. Isso é o poder dos jogos indie. Eu diria que o futuro dos games está em observar o passado, tanto para preservar os games que fizeram parte da história dos videogames,
tanto para a criação dos novos e futuros games. Porém, o que está se encaminhando é um futuro onde você nem terá os seus jogos. Um futuro não, na verdade, isso já está acontecendo agora, pois você vai comprar um jogo na Steam e já tem aquele banner lá dizendo que você está comprando uma licença e não um jogo. E isso acontece com todas as lojas digitais, Epic Games, PlayStation Store, Microsoft Store e todas as outras. Você está apenas comprando uma licença para jogar o jogo. Se as empresas que têm os direitos daquele jogo ver que só tem 10 pessoas jogando aquele game, ela vai simplesmente desligar os servidores para abrir espaço para a criação de outro game. E isso acontece muito com jogos online, pois eles têm um pico quando o jogo é lançado e aos poucos ele vai caindo. Também por ser um jogo online, ele acaba sempre tendo as mesmas mecânicas e você acaba enjoando. Com isso, o número de jogadores vai diminuindo. Porém, com jogos single player é diferente, pois ele não utiliza recursos online, então não precisa de um servidor ali ativo. Mas se a desenvolvedora do jogo algum dia desses pensar em tirar o jogo de todo mundo, descontinuar ele, é fácil para ela. E você que comprou a licença vai perder o jogo. Um exemplo disso é o The Crew da Ubisoft. De novo Ubisoft aqui. Então, se você tinha uma cópia do jogo, você só perdeu o Playboy. E a tendência é que isso vai acontecendo cada vez mais. E vai chegar uma hora que a maioria dos games que você está jogando hoje e jogou no passado não estarão mais disponíveis para você jogar, mesmo você tendo a mídia física. Pois você já tentou hoje comprar uma mídia física, colocar no seu console e sair jogando logo, como era no PlayStation 2. Não tem isso, cara. Tu coloca a mídia física e tem que esperar a atualização ou o jogo baixar. Porque às vezes uma parte do jogo tá no CD e a outra tu vai ter que baixar do console. Então, nem a mídia física vai salvar. Mas pelo menos tu tem a caixinha, né? Então aqui estaria o fim dos videogames, pois os jogos do passado não vão ter mais como serem jogados se a emulação acabar. E nós não sabemos se as empresas que têm os direitos dos games vão querer preservar a história deles. Vemos as grandes empresas de games lutando para a emulação acabar. Porém, cara, tem algumas empresas que estão do nosso lado, do lado do consumidor, do lado do player. Um exemplo seria a CD Projekt Red, que é a mesma desenvolvedora do The Witcher e Cyberpunk, que desenvolveu uma plataforma onde você compra os jogos e eles são seus. Eles não têm nenhum DRM que conecta o jogo à plataforma. Então você pode simplesmente pegar o arquivo do jogo, copiar e passar para um próximo PC. Aí chegamos ao ponto que os games do passado podem desaparecer, os do presente podem ser esquecidos e os do futuro podem ter um foco em apenas lucrar. Isso tudo pode levar a um game over total de todos os jogos que temos hoje, caso a ideia como a da GOG, da plataforma, que os jogos que você compra são realmente seus e não licenças, não sejam abraçadas e replicadas em outras plataformas. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Clica agora no vídeo aqui do lado, que eu sei que você vai gostar e valeu!